Fala minha galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Bola em Jogo aqui na TV Cidadã. Hoje, depois de um bom tempo, voltamos aqui para falar de futebol. Tem CSA, tem CRB, tem Copa Sul-Americana, tem Libertadores e aquecimento para a rodada do Brasileirão, da Série B e da Série C neste final de semana. Estou mais uma vez aqui novamente com ele, Fábio Novaes. Tamo junto, Fábio. Sempre juntos. É a Torre Gêmeas, né, isso, Felipe? Rapaz. Como o Felipe diz aí, galera de casa, seja bem-vindo ao Bola em Jogo. Começando mais um programa depois de um feriadão esticado, bem Foi esticado. bom, descansou, tranquilo. Deu uma descansada, uma relaxada com a família, né, rapaz? Filmezinho, aquele negócio, né? Tira gosto e tal. É importante. Usou o estilo? Rapaz, igual do que a gente vai ver aí agora não, né? Cada um com seu estilo, a gente tem que respeitar, né? O meu é esse aqui e o do nosso colega Roberto aí, rapaz. Lateral esquerdo do CSA, arrebentou no estilo, viu? Se jogasse o que tem de estilo, o CSA estaria feito. O Roberto... Seleção brasileira também, né? Mais de 2 meses aí sem jogar, parado por uma lesão no joelho. Foi dar entrevista coletiva ontem e foi todo diferente do que acontece normalmente, que é você usar a camisa de treino do clube, você tá pronto ali para treinar, dar entrevista coletiva antes, ele foi de blazer e isso gerou polêmicas nas redes sociais, principalmente com a torcida do CSA. Vamos ver agora a coletiva polêmica do lateral Roberto. A gente vem fazendo um grande trabalho, né? Porém, claro que esses percursos aí acontecem no jogo. Infelizmente tivemos algumas falhas que estão sendo cobradas internamente, né, para a gente melhorar isso, coisas que aconteceram também ano passado e que não pode acontecer esse ano, mas o elenco confia, né, na gente mesmo, assim, a gente tem certeza que a vitória a gente está mais perto da vitória e quando a vitória aparecer eu creio que a gente já vai ter uma sequência muito boa para dar continuidade e brigar pelo nosso acesso. E eu quero pedir a você, torcedor, que possa comparecer, né, para esse jogo. Fé em Deus, eu quero estar nesse jogo também e eu tenho certeza que a gente vai lutar dentro de campo, mostrar dentro de campo, né, que a raça, a vontade que vocês tanto pedem para nós, e eu tenho certeza que a gente junto vai chegar longe. Tem que mostrar dentro de campo. Rapaz, Roberto, fala pra fora, bota esse estilo pra... Rapaz, eu vou mostrar dentro, bem baixinho. Roberto, rapaz, você tem que começar a jogar antes de meter essa marra. Gosto muito do futebol do lateral Roberto, é um dos destaques aí do CSA na temporada anterior e nesta temporada, tudo bem que tá machucado, mas não dá para estar no departamento médico, Fábio, e meter uma dessa aí, um estilão desse, cheio de marra, se tá sem jogar. Respeito que foi uma tentativa ali de deixar o ambiente mais leve, mas o tiro saiu pela culatra. Não é não, Fábio? A polêmica grande não foi nem pelo que ele falou, né? Porque o que ele falou ali tem falou meio pra dentro, né? Rapaz. Quase que o pouco cara baixinho, rapaz. Acho que ele já estava prevendo essa polêmica que ia acontecer logo após, mas tudo que ele falou está dentro dos conformes, né? O CSA, que não está num momento muito bom, iniciou com 2 empates na Série C, mas é um CSA que a gente já viu jogando nessa temporada e jogando muito bem. Então tem muito a crescer, tem muito a fazer ainda, está só no início da competição. Realmente, jogar dentro de casa e você empatar e depois fora, levar um empate daquele no último minuto é um pouco complicado, mas a confiança não pode cair neste momento de início de campeonato, que é um momento importante ali do CSA dar um salto e depois ir buscar os pontos fora de casa para buscar a classificação para a próxima fase da competição. Roberto, você e seu estilo... Seja bem-vindo, viu? O CSA que enfrenta o Náutico amanhã, 7h30 da noite. E a pegada é o seguinte, o jogo é no Rei Pelé. Se tiver 5 minutos de acréscimo, o CSA tem que fazer o gol aos 50. Porque se der 1 minuto para o adversário, eles fazem um gol logo em seguida. Porque tá dessa forma. Isso aconteceu na temporada passada, no final da temporada, onde o CSA estava voltando a jogar bem, estava conseguindo vencer os jogos, mas quando chegava ali no finalzinho, sempre o outro time conseguia um empate, conseguia ali um gol. E o CSA novamente se martirizando com isso aí, com essa questão de levar esse gol no último minuto. Um pouco de falta de atenção ali até os últimos minutos. Acredito, tenho quase certeza que o Igor Magalhães, competente, deve estar trabalhando essa questão no elenco. Então é isso, você torcedor do CSA, amanhã, 7h30 da noite, contra o Náutico, tem um encontro marcado no estádio Rei Pelé.
Vamos falar agora do CRB, o CRB que tá aí muito bem, teve a sua primeira derrota, é verdade, para o derrota Atlético esperada, Paranaense, né, no campinho lá do Atlético Paranaense, sintético, um time que volta para a Série B depois de muitos anos na Série A, e o CRB que era até então o único time 100% na Série A e na Série B, somando todos os 40 times, o CRB perde. O próximo jogo do CRB é contra o Paysandu, o atual campeão da Copa Verde. Então pode aí um time chegar meio que de ressaca. Fez um gol também no finalzinho, empatou com o Goiás, foi campeão nos pênaltis, né? Tá tendo promoção na venda de ingressos para ver se lota o estádio do Mangueirão. É um time que pode vir cansado, mas que também, né? Pode vir entusiasmado, Entusiasmado, né? com esse título aí da Copa Verde em cima do Goiás. O Goiás que é um grande clube, a gente viu as contratações, tirou o nosso craque aqui do CRB, o Anselmo Ramon, mas acabou perdendo esse título para o Paysandu e o CRB joga lá, né? Amanhã, ou melhor, domingo, às 17 horas. Um jogo difícil, um jogo complicado para o CRB. Mais um jogo fora de casa pela Série B. Esse resultado contra o Atlético Paranaense era um resultado já esperado. Deve estar dentro dos cálculos lá do técnico Eduardo Barroca. Mas eu acho que aí um empate ou até mesmo uma vitória seria importante. O Paysandu, que não vem bem na Série B, está ali na zona de rebaixamento. E quem vai falar desse jogo para vocês de lá de dentro do CRB é o Igor Meritão. Ele vai falar do momento do CRB e também desta partida contra o Paysandu. Bota na tela, Thales. Eu glorifico a Deus por esse momento, é um momento muito importante que a gente está vivendo agora. Estamos muito confiantes no trabalho que vem sendo feito, principalmente o professor Barroca. Então o grupo está confiante, o grupo está começando a se soltar, está começando a se entrosar um pouco mais. E é isso que a gente estava buscando desde o começo do ano, né? Esse entrosamento, essa confiança. E a derrota para o Atlético, mesmo com essa derrota, eu creio que a gente fez um ótimo jogo, um bom jogo. Independente de onde o adversário esteja na classificação, poderia ser o primeiro ou o último, a gente vai jogar da mesma maneira que a gente sempre tem jogado. Buscando um resultado, trabalhando, organizado. Então, poderia ser, o Paysandu hoje poderia ser o líder da competição, a gente ia com o mesmo intuito e com a mesma organização e o mesmo desejo de querer vencer o jogo. É isso aí, desejo grande de voltar a vencer na Série B, o CRB que tem 9 pontos na competição, são 4 jogos, 1 derrota, 3 vitórias, começou muito bem e não pode deixar a peteca cair, né, Felipe? Tem que manter aí, rapaz, o ritmo, manter a vontade para voltar aí o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B e quem sabe lá na frente sonhar um pouco mais alto. Está muito no início do campeonato, aí somando pontos. Né? Geralmente o CRB está muito cotado a subir, quando está muito cotado a subir, não conseguiu subir. Quem sabe esse ano, que era um time mais fraco, um elenco mais desacreditado, o CRB não consegue, não é mesmo? Boa sorte aí ao Clube de Regatas Brasil contra o Paysandu. Vamos falar agora de Alagoas também, mas vamos para Arapiraca. O Asa iniciou sua jornada na Série D com vitória por 3-0 sobre a Juazeirense. Fora de casa, Felipe. Foi lá pra Bahia, rapaz. Joga contra a Juazeirense, venceu por 3-0 e volta a jogar amanhã às 17 horas aqui em Arapiraca contra o Jequié. Mais um time baiano. Rapaz, a Juazeirense... Rapaz, uma andada boa, viu? De Jequié para Arapiraca é uma tirada retada, não, se não veio de avião... E venceu por 3-0 naquele gramado péssimo do estádio da Juazeirense, com um vestiário horrível também, e o Asa superou todas as adversidades e venceu a Juazeirense por 3-0. Boa sorte aí também ao Asa, que começou o ano muito bem no Alagoano e espero que consiga seguir no resto da Série D. Vamos falar agora de quê, Fábio? Fala pra mim. Campeonato Brasileiro da Série B. Bota na tela aí. De bola. Bota na tela os jogos da competição que já iniciou e o Atlético Paranaense perdeu, Felipe. Rapaz, perdeu não dá pra entender, né? Perdeu para o Novo Horizontino, que também é um clube que tá ali. Né, quase subiu ano passado. Ficou ali em quinto colocado, passou a Série B quase toda no G4, quando foi no final acabou saindo, não se classificou, mas é um time cotado aí para subir para a Série A. Continuamos hoje às 19 horas com a quinta rodada da Série B, Criciúma e Remo, no Heriberto Hilsen. Às 21 horas, Vila Nova e Chapecoense. Já amanhã, às 16 horas, no Couto Pereira, Curitiba e Operário. Esse jogo que a gente falou, no Mangueirão, Paysandu e CRB, às 19 horas. Na ressacada, amanhã, 8 horas da noite, o Avaí enfrenta o América Mineiro. No Independência, isso mesmo, lá em Belo Horizonte, o Atlético, domingo, 4 horas da tarde, recebe o Volta Redonda.
Lá no Carlos Zammit, o Amazonas recebe o Atlético Goianiense, domingo, 4h30 da tarde. Domingo, 7 horas da noite, na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrenta a Ferroviária. E na Arena Níquel, é um nome diferente de arena, né? Santa Cruz, segunda, 7h30 da noite, o Botafogo de Barueri recebe o Goiás. É isso aí, vamos partir já para o Campeonato Brasileiro da Série A. Pula direto, Thales. É isso aí, rapaz. Começa amanhã a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro com Inter e Juventude no Beira-Rio às 16 horas. Às 18h30, Mirassol e Atlético Mineiro. Mirassol, surpresa da competição. Atlético Mineiro também uma surpresa, mas para o lado ruim, porque vem muito mal. No Castelão, Ceará e São Paulo também às 18h30 e às 20 horas na Ilha do Retiro. Clássico nordestino, Sport e Fortaleza. Amanhã ainda, às 21 horas, Clássico Carioca, Botafogo e Fluminense. Botafogo que não vem tão bem na Libertadores, Fluminense que com Renato Gaúcho agora está jogando muito melhor. Clássico Carioca às 21 horas amanhã, Botafogo e Fluminense. Se tem clássico no Nordeste, se tem clássico no Rio de Janeiro, tem clássico também no Brasil. Grande, hein? Clássico das multidões, o duelo das duas maiores torcidas do Brasil. Flamengo recebe o Corinthians domingo, 4 horas da tarde, no Maracanã. Jogaço imperdível. No Allianz Parque, domingo, 6h30 da noite, o Palmeiras recebe o Bahia, de Rogério Ceni, que vem de grande vitória na Libertadores. É o atual líder do grupo dele lá na Libertadores. O Cruzeiro, no Parque do Sabiá, recebe o Vasco, 2 times aí que estão em crise. Se empatar, a crise continua. Quem vencer, dá uma afastada na crise. O Carille, que está sendo muito cobrado pela torcida do Vasco. E o Cruzeiro, que não consegue vencer, não consegue convencer a torcida. Muito mal, o Cabuloso. No Barradão, domingo, 6h30 da noite, Vitória recebe o Grêmio e fechando a rodada na Vila Belmiro, Santos e Red Bull Bragantino, domingo, 8h30 da noite. Volta pra gente aqui agora, que o papo agora é sul-americano, é Vamos espanhol. pegar um avião para sair do Brasil um pouquinho aí, né, Avião rapaz? não, avião. Vamos Avião. pegar lá, avião e vamos para le goles de Libertadores. Eu não sei se é italiano ou se é espanhol, mas bota os gols da Libertadores aí pra gente. Tá arranhando aí o espanhol, o garoto, rapaz. Estudiantes venceu o Botafogo com essa falha do John. É máfia! É Ô, máfia! John, rapaz. Que é isso, John? Atlético Bucaramanga. Quase. 1-1, Davidson perdeu o pênalti, voltou para ele e ele fez. E aí tá aí o gol do Bucaramanga, mas foi visto lá pelo VAR e foi gol. Temos a repetição desse lance aí, ó, a bola. Entrou, rapaz, entrou sim. E aí esse jogo estranho, rapaz, o Internacional, que seria o favorito, saiu perdendo por 3-0, isso mesmo, 3-0 do Nacional. Com 10 minutos de jogo já estava 2-0, esse é o segundo gol do Nacional. E o Inter conseguiu um empate heróico, viu, rapaz? Tem que 3-0 remar já. contra a maré aí, 3-0, rapaz. Olha aí, ó. Começou aí com gol de Alan Patrick. Jogando muito o Alan Patrick. Jogando muita bola. Depois Jogando o demais. Bernabé faz o segundo gol. Lindo passe. E Fernando empata para o Inter. Empate importante, tendo em vista que estava perdendo por 3-0. Esse empate aí que foi o responsável por dar ao Bahia a liderança do grupo. E o São Paulo, que com o primeiro gol no profissional de Lucas Ferreira, abre o placar. E André Silva, também da base do São Paulo, se eu não me engano, fecha o placar 2-0 para o São Paulo. O Fábio está dizendo aqui que ele não é da base, então me enganei, perdão. Quero ver o gol do... Olha, o Palmeiras, que foi na altitude, com direito até vômito do Estevão, por conta da altitude, e venceu por 3-2. É terrível jogar aí, rapaz. A bola, quando bate no chão, parece que tem mola. Ela aqui que vai longe, meu irmão. O Flaco Lopes jogou muita bola, roubou mais essa aí. É um time frágil, o time do Bolívar. É que, na verdade, o que dificulta mesmo é a questão da altitude. Lá é 3.600 metros. Nivaldo Preto, que estava narrando essa partida, até falou que para ele, que fica sentado só narrando, também é difícil. Imagine para os jogadores que estão correndo lá o tempo todo. Com 2 gols de bola aérea, Fábio Gomes, brasileiro, empatou a partida. Mas o Palmeiras, no finalzinho, com mais uma jogada do Flaco Lopes. Rapaz, que esse bate-rebate sobrou aí pro Maurício, voltando de lesão, marcou e o Palmeiras ganha por 3-2. E aí a e o vitória do Bahia! Esquadrão, rapaz. Lindo passe ali, rapaz. E o William José de primeira, ó, pá!
Golaço do Bahia. Bahia venceu, como o Felipe já disse, é o líder do seu grupo na Copa Libertadores da América. Antes de encerrar o programa, a gente fala aqui quando erra. Vamos falar também quando acerta. Nessa partida de Internacional e Nacional, um locutor, narrador uruguaio, foi racista com torcedores do Internacional. E a Conmebol de prontidão baniu esse profissional, podemos dizer assim, de todos os jogos da entidade. Então, Libertadores, Sul-Americana, eliminatórias da Copa, esse profissional está proibido de trabalhar. A gente fala aqui quando erra, mas fala também quando acerta. Pelo menos uma decisão assertiva da Conmebol. Não é não, Fábio? Parabéns à Conmebol. Tem que ser dessa forma mesmo, agir rapidamente. Não deixar a coisa andar, porque senão aí só vai piorando. Voltamos quando? Voltamos ainda não, mas vamos ver o gol da Sul-Americana, você não quer ver não? Rapaz, tem gol da Sul-Americana. Rapaz, o Felipe não quer ver os gols da Sul-Americana não. Rapaz. O Thales está ali feliz. Não queria ver da Sul-Americana. O Corinthians ganhou, rapaz. Bota na tela aí, Thales, os gols aí, bota na tela aí, meu irmão. Esses gols aí Ó, Atlético Mineiro empatou com o Caracas, a torcida tá, rapaz, retada com esse time do Atlético Mineiro, 1-1. Que é um bom time, é um bom elenco, né? Rapaz, é a mesma situação nomes do Corinthians, é um bom elenco, mas que não consegue produzir aí de forma positiva. Tem bons nomes aí, mas o Atlético Mineiro não vem se saindo muito bem. Fluminense que saiu atrás e nos últimos minutos de jogo conseguiu um empate com um golaço, rapaz. Golaço. Olha aí, ó. Um golaço mesmo, Felipe. Nonato. Aí, ele acertar esse chute de novo, aí bate, rebate, sobra pra ele de primeira. Golaço. Golaço, laço. O Vitória que perdeu pro Cerro Largo por dentro 1-0 de casa, viu? No Barradão. Facundo Peraza fez o Não gol. venceu ainda na Copa Sul-Americana o Vitória. E aí, olha aí, rapaz. Olha o sorriso dele, rapaz. Que com homem um fica a com menos, sorriso. o Corinthians vence, rapaz. O O gol do Racing mais o Romero. Uruguai. E o Grêmio fica no empate aí, né, Fábio? Em 2-2 com Godoy Cruz. Edenilson abriu o placar. Nossa, Aos golaço. Mendy empatou o Van Martins. Persie. Empatou também o Aravena. Rapaz, é muito jogador estrangeiro no Brasil, viu? O que tem de jogador estrangeiro, porque é um mercado mais barato, né, Felipe? Galvão Bueno até que falou sobre isso, que nove estrangeiros no time é demais, ainda mais sendo titular. Eu discordo, acho que o futebol hoje em dia é internacional. Se nossos jogadores não estão dando conta, a gente vai atrás dos estrangeiros. E até são mais baratos, né? E aí o Cruzeiro que perdeu por 2-1. Rapaz, Cruzeiro tá demais, viu? Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Cássio. Dudu que ainda deu entrevista coletiva depois do jogo reclamando porque não é titular, porque foi pro banco. Por que será, né? Rapaz. Problema ali pro Leonardo Jardim, né? Um técnico experiente, já rodou muito aí na Europa, mas aqui no Brasil a pegada é diferente, viu, meu amigo? Rapaz, ó, pegada é diferente. Uma situação que eu tenho que falar aqui, dar um destaque especial para o jogo do Corinthians em relação a Hugo Souza. O que esse rapaz defendeu ontem, porque assim, o Corinthians ele fica com a menos, o Félix Torres é expulso, o Romero faz o gol, o Corinthians já tá com a menos. É 15 minutos do primeiro tempo. Rapaz. Exatamente. Depois disso, o Racing do Uruguai coloca o Corinthians para o seu campo. O Corinthians consegue conter um pouco do ímpeto, mas quando o Racing conseguiu transcender a defesa do Corinthians e chegar na meta do Timão, o Hugo Souza fechou. Teve uma defesa que o cara chuta de fora, que ele tira com a pontinha dos dedos, mas teve uma que o cara chuta de fora, ele rebate, o cara sai sozinho com ele salva e depois o Maltezinho ainda salva novamente em cima da linha. Então, a premiação desse jogo aí, o famoso bicho, tem que ser 70% para Hugo Souza e 30% para Angel Romero. Memphis Depay, esqueça dinheiro, porque você não fez nada nessa partida. Não é de agora que o Hugo Souza vem bem, né? A temporada ele voltou todinha agora, tá de né? forma espetacular, ele teve uma lesão depois da final ali do Campeonato Paulista, voltou agora, tanto que a torcida do Corinthians estava até criticando o goleiro que estava jogando, mas assim, eram bolas indefensáveis, mas como eles estão acostumados com o Hugo Souza, salvando, pegando essas bolas indefensáveis aí, né? Então a torcida estava criticando, mas o Hugo voltou aí, parabéns o Hugo, que realmente está numa temporada assim espetacular. Ele que começou no Flamengo, também de forma espetacular, fez falhas, mas aí era um garotão, né, rapaz? Aí não estava muito bem da cabeça. Aquela famosa falha contra o São Paulo, rapaz, que marcou ele, né? Além de falha dentro de campo, teve algumas falhas também fora de campo, né? A questão de comportamento fora de campo. Mas agora ele está mais maduro, mais completo e está jogando muito. A seleção brasileira aí tem que ficar de olho. Quem é o técnico da seleção, Felipe? Tudo indica que será Ancelotti, né? Rapaz. 90% de chance de ser Carlo Ancelotti, depois da final agora contra o Barcelona da Copa do Rei.
provavelmente, segundo as fontes, ele irá sair do Real Madrid. Xabi Alonso assume para a próxima temporada e Carlo Ancelotti será técnico da seleção brasileira. Vamos ver, né? Porque tem essa novela aí de novo, novamente, mais uma vez, de Edinaldo Rodrigues e Carlo Ancelotti. Ficamos por aqui, voltamos na segunda-feira com tudo que aconteceu na Série A, na Série B, na Série C e na Série D. E por que não também na Copa do Rei, o maior clássico do mundo, Real Madrid e Barcelona. Valeu, galera. Um abraço a todos. Bom final de semana. Até segunda, 14h30, aqui na TV Cidadã. Valeu!